Estamos con Alexandre Conceição, que es coordinador de la Oficina Nacional en Brasilia, del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra y responsable de la agenda de las elecciones. Él está en Brasilia, en mi caso estoy en São Paulo. Primero, Alexandre, ¿cómo están viviendo estos días? Gracias, Úrsula, gracias a ustedes por la invitación. Es importante que el MST pueda hablar con ustedes. Estos días están muy importantes para todo Brasil y para América Latina. Empezamos una segunda vuelta con muchas ganas de una victoria de Lula y creo que estamos llegando al final de una campaña muy bonita, una campaña com proposta, uma campanha com projeto político e que quizás domingo às 17 horas já teremos um novo tempo em Brasil com Lula presidente. ¿Y cuáles los ejes fundamentalmente asumidos en la campaña desde la primera vuelta a la segunda vuelta? Porque esta fue otra elección y si tuvieras que resaltar, digamos, los trazos relevantes de este tramo de la campaña, ¿cuáles son o cuáles fueron? Mira, praticamente los ejes de la campaña siguen lo mismo de la primera vuelta. Lo más impactante ahora es que Lula y la campaña consiguió ampliar la frente amplia, o sea, todos contra el fascismo, contra la política ultra neoliberal del gobierno Bolsonaro. E quando tu agrega outros em uma frente ampla, claro que tu vai agregando também outros projetos políticos que seguirão durante toda a campanha e que também seguirão durante o governo de Lula, agregando aí proposta de Simone Tebet, agregando proposta do PSDB, que chegou com muita força agora na reta final da campanha, com os economistas do PSDB, com Fernando Empresarios, ou seja, a campanha se quedou mais ampla, pero os ejes fundamentais é geração de emprego e renda, sacar o Brasil do mapa do hambre, por isso há que investir muito fortemente na agricultura familiar, que é que produz 70% do alimento que vai à mesa da classe trabalhadora, cuidar da Amazônia e do meio ambiente e fazer um programa econômico que pueda uma inversão maior digamos, a todo o povo brasileiro, utilizando incluso os bancos oficiais para ser mais crédito, para entregar projetos de infraestrutura que pueda generar emprego na construção civil, como construção de carretera, de meio de transporte, de habitação urbana e rurales. Ou seja, estamos com os mesmos ejes fundamentais da campanha de Lula desde o princípio, coordenado por Aloysio Mercadante, e creio que agregando algumas coisas mais que chegou com Simone Tebet, con PDT y con parte del PSDB. Que la alianza sea tan amplia, de tantas fuerzas políticas que tienen matices, incluso en algunos casos quizás diferencias, ¿implica un problema, algunos desafíos difíciles para adelante? Lo primeiro problema es Bolsonaro. Entonces, con respecto a eso, la primera tarea es sacar Bolsonaro, sacar el fascismo e consertando o país, e por isso que quando houve a tentativa inicial do golpe de Dilma, nós, como o MST, falava para Dilma que teria que ser um ministério de amplas forças políticas nacionais para evitar o golpe. E eu creio que é isso que Lula tem que fazer agora, uma ampla ministério que vai coordenar todo o projeto político que tenha digamos, como eje central a democracia e o cuidado de nossa soberania popular. E sendo assim, eu creio que aí o MST, o PT, os outros partidos, os outros movimentos
tendrán que hacer sus contribuciones, y nuestra contribución será siempre la lucha por la tierra, la lucha por la reforma agraria y producir alimentos saludables para todo el pueblo brasileño. El MST ha estado siempre con Lula. ¿Cómo se conjugan esas agendas que fuiste, bueno, relatando un poco sobre lo que ustedes tienen como propuestas dentro de esta plataforma política? Pero en las últimas elecciones, además, bueno, ya tenían antes también, pero hay diputados electos en el Congreso Federal, también en otros congresos por fuera del federal. ¿Cuáles son las propuestas concretas que va a llevar el MST desde el 2023 hacia adelante? Mira, nuestra principal propuesta es empezar otra vez con un proceso de desapropiación de tierra. Hacer una reforma agraria amplia, popular, que pueda llevar a la clase trabajadora del campo un proceso de desarrollo sustentable, produzindo alimento e generando emprego e oportunidade para a juventude, para as mulheres, com programa de agroindustrialização e comercialização, para que o que produzimos nós chegue a la cidade, a todas as instituições públicas do Estado brasileiro como um principal comprador deste produto. Mas mais que isso, falando um pouco do MST do ponto de vista de sua base social, esse é o programa. Mas do ponto de vista do MST como um ator político, nossa proposta é que, de hecho, tenhamos um governo de concertação nacional, de reconstruir as bases da democracia, as bases de uma democracia inclusiva e participativa. Não a vieja democracia onde uno só vai sair a votar, mas não uma democracia que pueda haver uma participação. Por isso que estamos trabalhando muito na construção dos comitês populares permanentes, os comitês populares para a defesa do voto, para a defesa do programa e para a defesa do governo, porque incluso independente de nossa vitória, o Brasil tem uma parte como 30% que é bolsonarista e que nós necessitamos derrotar ideologicamente isso, e portanto necesitamos estar organizados y mobilizados permanentemente. Hay una situación que escuchaba, lo hizo Mercadante ayer, respecto de milicias en la zona de la Amazonía, que ha crecido mucho durante el gobierno de Bolsonaro. ¿Cómo es ese fenómeno? Y si también, desde lo que estás comentando territorialmente, los comités populares, hay un desafío ahí para lograr romper esa organización generada. Mira, durante o governo de Bolsonaro, eles tentaram transformar o Brasil no que eles conseguiram transformar parte do Rio de Janeiro, miliciano, que estão muito alinhados a los narcotraficantes, por isso que Bolsonaro não responde como presidente da República. Quem mandou matar Marielle? ¿Dónde están los armamentos que estaban en la casa vecina de Bolsonaro? ¿Dónde está Adriano, que fue responsable incluso por el crimen de Marielle y que fue asesinado en Bahía? O que pasa con las rachadinhas de Bolsonaro y con Queiroz? O sea, un gobierno miliciano, narcotraficante, que nosotros necesitamos derrotar. E junto a isso, na parte de Amazônia, como falaste tu, os grileiros de terra e como se diz, os garimpeiros, que são muito perigosos e que têm todo o apoio do governo Bolsonaro. Ou seja, tudo aquilo que é voltado à violência, ao narcotráfico, a venda de madeira, como o próprio Salles, o ministro de Bolsonaro, são o programa de Bolsonaro. Por isso, nós necessitamos derrotar eles e desmontar
do ponto de vista do Estado brasileiro, esse Estado miliciano montado por Bolsonaro. Ujú. El MST, además de integrar los comités populares de lucha y de campaña en este momento, ¿cómo está integrado en el territorio brasileño? ¿Cómo están organizados para conocer un poco cómo se conforman? Então, para você de Argentina, né, o MST adotou desde o princípio, mirando as lutas históricas em Brasil, como Canudos, a Guerra de Canudos, as ligas camponesas, que foram antecessores à luta pela terra do MST, eles foram muito importantes para nossa formação, mas por isso entendemos, a partir deles, que nosso movimento não poderia ser um movimento localizado, teria que ser um movimento nacional para estar em todo o Brasil e para incluso a manutenção do próprio movimento, que hoje tem 38 anos de vida. E então, com esta política, o MST se nacionalizou rapidamente e estamos com 120 mil famílias acampadas em toda parte do Brasil. Somos 450 mil assentamentos, 450 mil famílias assentadas. Todos os assentamentos foram criados porque houve ocupação de terra, houve pressão política. Incluso, se falamos de los governos Fernando Henrique e Lula, foram os governos que mais desapropriaram terra. O governo Lula desapropriou em torno de 47 milhões de hectares, assentando 614 mil famílias em mais de 3 mil projetos de assentamento. Com isso, criamos uma força política do MST, dos movimentos da agricultura familiar, e nos transformamos hoje em um dos produtores de alimentos orgânicos mais grandes do mundo. Graças a esta força política, a esse entendimento, a essa desapropriação do latifúndio, a luta política e a vontade do MST de produzir uma reforma agrária popular que esteja sempre com a perspectiva de uma reforma agrária que defenda e cuide do meio ambiente, que genere emprego e oportunidade à juventude, às mulheres, uma industrialização e que produza alimento para todo o povo. Esse é o projeto político e por isso que o MST hoje chega aos seus 38 anos com esta vitalidade política. Incluso, tu sabes que nós pusemos 15 candidatos a disputar as eleições pela primeira vez. E dos 15 candidatos, elegimos 7. Claro. Uma votação muito importante para o MST, sendo experimentado também em las urnas. Quiero volver. Eu creo que é importante falar também para os companheiros de Argentina, sí, que durante o governo de Bolsonaro e a pandemia, nós tivemos que adotar uma política de resistência ativa. E esta política nos levou a uma que chamamos nós de isolamento produtivo. Isolamento produtivo era justamente não disseminar o vírus do Covid-19, cuidar da saúde, mas ao mesmo tempo seguir produzindo alimentos mesmo com os ataques de Bolsonaro. E a segunda coisa que adotamos como linha política foi a solidariedade. E então, todo aquilo que produzimos nós conseguimos entregar à população brasileira hasta dezembro deste ano, do ano passado, 8 mil toneladas de alimentos, 170 mil livros e mais de 1 milhão de quentinhas de marmitex para que a população mais pobre do Brasil possa comer. Porque tu sabes que 33 milhões de pessoas aqui no nosso país desperta por la manhã e não sabe se vai tomar um gole de café, não sabe se vai comer uma galleta ou um pão, e porque 33 milhões de pessoas estão hambrientas em Brasil, porque o governo Bolsonaro levou outra vez o Brasil al hambre. Sobre el proyecto que mencionabas de agroindustrialización y de comercialización, un poco en relación a lo que venís contando del despliegue del MST, ¿cómo funcionaría específicamente ese proyecto en el marco de un gobierno popular?
Mira, el proyecto de agroindustrialización para nosotros solo es posible con investimento público, por eso que los bancos estatales de Brasil y el presidente Lula ya tiene muy clarito eso, su vicepresidente también, Geraldo Alckmin, tiene muy clarito eso, que es importante investir a través de los bancos públicos en agroindustrialización, porque es la agroindustrialización cooperativada que da condiciones de nosotros desarrollar las cadenas productivas de leche, de arroz, de café, de todas las cadenas productivas, porque uno solo asentamiento con 4, 5, 6 hectáreas de tierra no tiene producción suficiente. Por eso que hay que tener una agroindustrialización cooperativada, donde varios asentados colectivamente produzem e desenvolve a sua cadena produtiva e, ao mesmo tempo, pode, digamos, desenvolver comercialização de larga escala para todo o povo brasileiro. Bien. Por último, Alexandre, ¿qué se espera para el domingo? Seguramente a las 2, 3 horas ya se sepa. Mira, para domingo esperamos mucha luta, esperamos mucha organización política, estamos hablando con la militancia en toda parte de Brasil, que hay que se organizar, cuidar, no entrar en provocación, hacer la campaña siempre junto, no solo, juntar 2, 3, 4, 5 personas para hacer la campaña, uno cuidando del otro, cuidar del voto, cuidar sobre todo de las personas que no pueden y que tienen dificultad de salir para votar, o sea, cuidar de la abstención de voto en Brasil, para garantizar la votación que tuvimos en la primera vuelta, ampliando en 5, 6 puntos percentuales para garantizar para Brasil, para nosotros y para toda América Latina la victoria de Lula. Parte de la campaña para crecer esos votos está siendo también en la zona del sudeste y del norte por estas semanas, ¿verdad? Hubo mira, en Nordeste, nosotros vamos salir de una votación de 60, 62 puntos percentuales para la casa de 70 puntos percentuales, o sea, vamos a crecer bastante en Nordeste. Bien. Y la región de Sudeste, ahí yo creo que São Paulo, Lula está haciendo una disputa junto con Haddad muy importante. Haddad será eleito gobernador, porque os milicianos que estão aí de Rio de Janeiro com Tarcísio, que assassinaram um trabalhador para ser factoide político, para tentar ganhar as eleições, eu creio que Haddad entrou muito bem na reta final da campanha, e com isso a campanha de Lula também cresceu muito em São Paulo. Em Minas Gerais, onde é um colégio eleitoral muito importante para nós outros, vamos manter digamos, a diferença que teríamos na primeira volta de 5 pontos percentuais. Creio que pode crescer um pouquinho mais, e Rio de Janeiro aí a ser uma disputa codo a codo aí com Bolsonaro, para que, a final de todo, empatando em Sudeste, ampliando em Nordeste e em Norte do país, nós podemos ter uma vitória contundente do presidente Lula. Ahora, sí. De hecho, todas as instituições públicas, todas as instituições de Brasil, depois do resultado, têm que fazer um chamado imediato para reconhecer a vitória de Lula. Nós não permitiremos autogolpe nem golpe de Bolsonaro, que estão tentando sempre fazer bulla, buscando adiar as eleições. Então, incluso eu quero que vocês estejam muito atentos para denunciar qualquer tentativa de golpe de não reconhecimento das eleições no final de domingo que estamos esperando. Então, eu creio que domingo será uma festa popular e queremos que todas as instituições brasileiras
y los medios de comunicación internacional que nos acompañan puedan hablar para el mundo que Brasil tuvo una victoria contundente de Lula. Por último, ahora sí, te hacen muchas preguntas y mucha mirada, tanto sobre lo que va a acontecer el domingo, me refiero a la prensa internacional, como sobre el tema de la violencia, y otro tema, en general, también nos preguntan mucho sobre el voto religioso, y creo es muy importante el voto religioso en Brasil, tanto católico como evangélico. Quería saber su mirada, porque además asumo que un montón de militancia también es fiel o tiene fe, entonces me gustaría también una reflexión de usted sobre ese tema para el afuera, para que pueda comprenderse mejor ese fenómeno. Mira, tú sabes que el Santo Papa es argentino, es hincha de Boca Juniors, ¿no? No, No, de San Lorenzo. de San Lorenzo. Y el Santo Papa habló allí pidiendo a Nuestra Señora de Aparecida que salve el Brasil del odio. Entonces es eso. Aquí 80%, no, 60% de la población brasileña es católica y no quiere el odio. Están siendo atacados los padres, las iglesias, las procesiones, las fe cristianas de los católicos están siendo atacadas por los bolsonaristas, fundamentalistas, pero no solo los evangélicos son fundamentalistas. Tem evangélicos que não são fundamentalistas e estão junto com Lula, porque Lula tem falado para os evangélicos, para a juventude, para as mulheres evangélicas, que mais do que a fé que tem que ter é programa que pueda atender digamos, los evangélicos, como empleo, renta, escuela, universidad, y por eso yo creo que la campaña de Lula ha crecido bastante, con propuestas concretas para los evangélicos, y creo que vamos a disminuir un poco más esta votación que teve Bolsonaro en la primera vuelta y vamos a ampliar la votación de los católicos acá en Brasil. Alexandre, muchas gracias, muchísimas gracias por el diálogo Puso con la gracia a ti. Radiográfica de Argentina.